No meu curso de dieta, eu expliquei sobre um processo muito interessante e eu vou trazer esse trecho para cá então, que é quando a gente inicia o cut. Porque eu percebo, conversando com alunos e tal, tendo bastante relatos, que o aluno que está em bulk, ele está ali desenvolvendo, ele não sabe quando parar o bulk. Isso é um erro muito grave. Outro erro extremamente grave, que vai acabar com a sua vida, é não clicar no gostei, não se inscrever no canal. Leandrão, cliquei e não mudou nada. Não mudou na sua, mas na minha também não mudou muito. Mas fiquei muito feliz com o teu prestígio, então muito obrigado. Galera, vamos lá. Por que é importante a gente entender quando a gente pode iniciar um cut? Porque é o seguinte, se você começa um processo de ganho de peso, automaticamente, dependendo do estágio que você se encontra, você começa a ganhar gordura. Eu já expliquei isso aqui no canal, lembra de procurar Leandro Twin mais tema, que é a sistemática de como acontece a hipertrofia, onde a gente tem algumas vias de sinalização, como treinar pesado, como excedente calórico, como algum aporte hormonal que você não vai fazer. Claro, todos aqui são naturais, estamos aqui entre amigos naturais, naturais de cada cidade que nasceram, seus danadinhos. E, então, se você é iniciante, beleza, você vai conseguir, mesmo em déficit calórico, mas não é a realidade de um intermediário avançado. Então, quando você está fazendo o bulk, você está num superávit calórico, ganhando gordura. A gordura, ela funciona como um adipócito, certo? Inclusive tem uma revisão muito legal que vocês podem pesquisar, não agora. Agora é hora de clicar no gostei, se inscrever no canal, sentar aí e assistir o vídeo, toma um café da manhã de boa. Mas depois você pode procurar. Adipócito como glândula endócrina. Uma revisão muito legal mostrando que as nossas células de gordura, elas funcionam secretando hormônios. Qual a diferença de excretar e secretar, Leandrão? Excretar para fora, xixi, estou excretando urina. Secretar de dentro para dentro de si mesmo. Então, por exemplo, estou liberando um hormônio. Então está saindo de dentro de mim para dentro de mim. Secretando hormônios. E a gordura, ela secreta alguns hormônios que podem desregular a nossa fome, que podem fazer mal para o nosso coração, que podem nos engordar mais ainda, que podem abaixar a testosterona, etc, etc, etc. Ou seja, seria muito legal que a gente pudesse começar um bulk e levar ele até o nosso limite de massa muscular e que se dane o visual, se assim eu estou tranquilo, e aí eu venho secando. Só que não vai funcionar assim, porque o adipócito funciona como uma glândula endócrina. Quando você tem um percentual de gordura um pouco mais alto, você ferra a sua saúde, ferra a sua sensibilidade à insulina, ferra os seus resultados. Leandrão, mas aí eu vou então tomar uma cacetada de manipulados sempre da Oficial Pharma para conseguir segurar isso. Não, não é assim que vai funcionar. Você pode comprar coisinhas da Oficial Pharma, você tem que comprar o que vai funcionar. Então, qual que é a melhor maneira de você controlar os colaterais do adipócito? Não deixando ele muito gordo. Então nós temos um momento de iniciar o cut. O pessoal vai por quê? Tempo. Quantos meses eu faço de bulk? Que aí eu posso iniciar o meu cut tranquilo. Aí sempre tem alguém para falar, faz 3 meses. Não, bulk é 6. Não, aí você escuta falar, se não me engano, a Angela Borges, ela ficou 2 anos em bulk. Aí você escuta o outro gordinho que fala, eu nunca fiz bulk na vida, eu tô com vontade de comer. Era o meu caso, 40% de gordura, queria fazer bulk e não chegava o meu momento. Por quê, galera? Porque o bulk não é por tempo. Lógico que um atleta que já fez vários bulks, ele tem mais ou menos uma ideia, ele olha e fala, com o meu físico aqui e tal, com essa cacetada de hormônio, eu vou segurar esse bulk uns 4 meses legal e tal. Agora, mesmo ele vem sempre se conhecendo, porque claro, o indivíduo de hoje não é o mesmo do indivíduo de ontem, pelo amor de Deus, que seja melhor, mas que seja pior também, tanto faz, que seja diferente, já muda esse contexto. Então, você nunca vai por tempo, você vai por resposta e percentual de gordura. São os 2 parâmetros mais importantes. Então, vamos aqui a título de exemplo. Então, eu sou um homem e eu tenho ali 12% de gordura corporal. Procede mais ou menos assim? Leandrão, tá entre 12 e 14, é o que eu tenho mesmo, tá, pessoal? Para quem tem curiosidade. Então, vamos dizer que eu tenho aqui 12%. Eu vou fazer um bulk e vou começar a dar aquela crescida legal, tal, Ainda mais, Leandrão, vai crescer mais, já tá desse tamanho, tá enorme. Você é muito meu amigo, muito obrigado. Mas vamos dizer que eu quero ficar gigantesco, então eu quero crescer mais um pouco. E aí eu venho fazendo. E aí o meu percentual vem subindo. 12, 13, 14, 15. O que a gente tem de número para um homem saudável? De 12 a 18% de gordura. Então, mais ou menos falando, eu conseguiria até os 18% saudável. Só que eu sou um indivíduo ativo e aí eu tenho 20% de gordura. Provavelmente, esteticamente eu não vou estar tão legal, ou vou, depende do visual que cada um entende como legal.
mas eu não me sinto bem, tá, com 20%. Porém, eu posso estar com marcas saudáveis muito boas. Por quê? Pô, Leandro, mas é até 18 saúde. Mas pela Organização Mundial da Saúde, por mim que sou ativo e tal, eu consigo engordar de uma maneira mais saudável. Então a gente entende que, mais ou menos falando, um indivíduo bem condicionado, ele pode levar o bulk dele até uns 20% de gordura. E aí ele pode iniciar o cut. Não só pode, como deve, basicamente falando, porque a gente começa a implicar naqueles problemas. Já uma mulher consegue levar mais ou menos até 26%. O que acontece aqui que a gente tem que ressaltar? Um indivíduo que faz utilização de hormônios, ele já é diferente. Ele pode buscar menos desse percentual, porque o percentual de gordura mais baixo tem um funcionamento do esteroide melhor. Por isso que você vê atletas chegando a 12%, 14%. Só que é um cenário muito diferente, homem, tá? Porque o cara toma T3, T4, GH, etc. Então assim, 14%, como ele tem um aporte hormonal muito grande, já é meio que o limite. Ele consegue crescer muito mais seco, aquela coisa toda. Então atletas que estão com capacidade hormonal amplificada, às vezes eles terminam com um percentual menor. Hormonizados, aí vai depender do grau de hormonização de cada um e o quanto de massa muscular tem. Então a gente precisa ver aí o tamanho do indivíduo. E o nosso outro ponto é em questão de resposta, porque o que acontece? Às vezes a gente está fazendo um bulk e tá indo bem. E tem vezes que a gente erra na caloria. E aí, se você errou na caloria e simplesmente esse bulk começa a render de uma maneira muito ruim, então você começa a ganhar muito mais gordura do que massa muscular, a gente pode dar uma investigada para ver se a gente não tem algum problema com uma sensibilidade à insulina que ferrou, às vezes uma testo que está baixa, uma tireoide que não está funcionando legal. E aí você olha e fala, não compensa continuar o bulk, porque eu estou ganhando muito mais gordura do que massa muscular. Claro, às vezes a gente tem essa impressão que assim, nossa, eu fiz um bulk e ganhei 2 kg de massa e 2 de gordura. E a galera acha que isso é um resultado ruim para o indivíduo intermediário. Não é, tá, gente? Porque pensa o seguinte, se você ganhou 2 de músculo, 2 de gordura e entrar em cut e não perder essa massa muscular, você ganhou 2 de músculo e limpou. Então é muito normal os ganhos serem, principalmente para homem, 50-50%, homem natural. Não é nada incomum. Ah, ganhei 3 de músculo e 3 de gordura. Resultado, show de bola. Para hormonizado é diferente, para mulher é diferente. Para a mulher é até menos, ela tende a ganhar mais gordura do que músculo. De novo, depende do estágio, etc, aquela coisa toda. Mas, se você está percebendo que a resposta está muito ruim e você não é um indivíduo avançado, porque, claro, estou no meu limite natural, eu vou fazer um bulk, eu vou ganhar meio quilo de músculo e 2 quilos de gordura. Lógico, eu já estou no meu limite. Agora, não, estou longe do meu limite e estou ganhando muito mais gordura do que músculo. Então, a resposta está ruim. E aí pode ser por várias coisas, hormonais, erros dietéticos, erro de treino. Mas aí compensa eu dar uma parada, entender o que está acontecendo, limpar essa gordura e voltar aí consertado, com mais conhecimento, através do curso de dieta do Leandrão. Se não der o curso de dieta, não tem problema, vai à consultoria, mas tem que ajudar o Leandrão. Se não der, eu assisto o vídeo dele, clico no gostei, assisto o anúncio do iFood até o final, que é para ele ganhar rentabilidade. O negócio é ajudar o Leandrão. Se eu vou ficar com shape ou não, tanto faz. Claro que você sabe que é uma boa brincadeira. Ou seja, eu preciso entender o que está acontecendo para voltar a fazer o bulk. Então, quando iniciar o cut? A resposta é quando a resposta do bulk estiver ruim ou nos percentuais de gordura que nós conversamos aqui. Aí sempre vai ter alguém para botar um minuto. A resposta está aqui. Deixa o cara assistir o vídeo para entender, beleza? E Leandrão, como é que eu faço essa transição? Porque eu tô em bulk, eu vou iniciar o cut assim, ó, eu viro a chave que se dane, aí eu perco massa muscular. Isso é meu garoto. Isso aí. Se você pensou isso aí, é isso aí que eu quero. Porque agora eu vou te ensinar a como fazer a virada de chave. Porque se você for de bulk para cut numa cacetada só, aqui ó, para sua massa muscular, uma banana para ela, você vai perder. Então dá uma conferidinha aqui.